Saudos irmãos, com uma boa noite de salvação. Veja essa leitura aí, a qual o apóstolo Judas, não é o Judas que entregou Jesus lá no passado, não. É um apóstolo de Jesus que veio profetizar com relação àquelas pessoas, os falsos cristãos que estariam vivendo no final dos tempos, né? Os falsos cristãos, né? Que a gente vê aí que estão com essas doutrinas de homens altos se apacentando, né? Quer dizer, a gente vê se cumprindo essa profecia do apóstolo Judas. Vamos ver a leitura. Você veja e analise para o dia de hoje, se não está acontecendo isso que o apóstolo Judas falou há mais de 2000 anos, ou mais de 2000, não sei ao certo. Epístola de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda." Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam:
No último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Veja que é forte, né? As coisas que vão acontecendo no final dos tempos, né? A gente vê aí, né? O retrato, né? As divisões no meio do povo de Deus, os pastores altos se apacentando, quer dizer, pessoas abajulando as pessoas do mundo por motivo do interesse. Todos os sinais vocês estão vendo aí, no meio do povo de Deus. Abajulando as pessoas por motivo de interesse, muitas vezes, quer dizer, que usa a palavra para falar coisas arrogantes para outras pessoas, mas não instrui as suas próprias ovelhas. As suas ovelhas andam numa vida desgraçada, mas eles estão preocupados em usar a Bíblia contra outros rebanhos, outros pastores, quer dizer, eles são igual aos fariseus, quer dizer, que eles estavam preocupados. Não era em obedecer a palavra de Deus, mas sim em querer reprovar aquelas pessoas que eram cheias do Espírito Santo de Deus. Eles estavam querendo reprovar as pessoas de Deus, quer dizer, eles usavam a Bíblia. São pastores que auto se apacentam, falam coisas absurdas, coisas que, assim... Mas o que não dá para perceber, os homens perceber, porque eles usam a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é verdade, é vida, que é a palavra de Deus. Mas eles não andam segundo essa palavra. Eles não obedecem. A função dele é atacar aquelas pessoas que estão servindo a Deus, a qual Deus está fazendo milagres e prodígios. Eles usam a palavra contra os servos de Deus, está entendendo? A questão aqui, ó, pastores que auto se apacentam, entendeu? Porque não foi Deus que colocou ele ali, foi os homens que levantaram ele, e ele está ali, ninguém sabe o que ele está fazendo ali, né? Mas não foi Deus, que se fosse Deus, acontecia milagres, acontecia curas, ele era dirigido pelo Espírito Santo, não existia essas doutrinas de homem. Ele pregava a palavra no Espírito, e era o Espírito Santo que ia mudar as pessoas. Não era uma lei, nem uma regra para isso, para aquilo, não. Era o Espírito Santo que ia atuar no meio do povo, com relação à veste. As pessoas iam procurar botar uma veste decente, a mulher ia vestir uma veste decente, o homem também. Você está entendendo? Não é uma doutrina de homem. Era o Espírito Santo que ia trabalhar e mudar a vida dessas pessoas que estão buscando a Deus, né? Mas eles mudaram a verdade do Evangelho com mentira. Eles criam a doutrina de homem, os usos e costumes, e você vê que eles não se unem. As convenções é tudo os pastores, um intrigado com o outro. Você vê em Recife o pastor Ailton intrigado com o pastor Roberto, e os pastores tudo intrigados. Bem, eles vivem na mesma doutrina, nesses costumes de homem. Veja só, eles estão nesses mesmos costumes de homem, que é dado na CGDB. E eles não se unem. Veja só, eu não estou falando, não é eles se unir com as pessoas que são apóstolos, que são da Igreja Batista, não. Eu estou falando sobre eles. Eles não conseguem se unir. Por quê? Porque o espírito de divisão